Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso novo Merson Cast, a nova temporada. Então, você que já acompanhou um pouquinho, que já segue aí o canal, fica aí mais ligado ainda que a gente vai trazer novos conteúdos. E você que ainda não segue, segue aí a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, dá aquele like nesse conteúdo. E outra coisa muito interessante, nessa nova temporada, a gente vai falar sobre o despertar do protagonismo dos jovens, né? Então a gente quer criar uma geração de jovens protagonistas, não é, Thaís? É isso aí. Nosso objetivo é trazer esse assunto do despertar do protagonismo do jovem, trazer assuntos que possam ajudar os jovens a cada vez mais se desenvolver e se despertar, trazer assuntos que fale, né, o que pode também prejudicar esse despertar do protagonismo. Esse é o nosso objetivo, porque a gente quer criar, né, como o Wagner fala, uma geração protagonista. A gente sabe que os jovens são o nosso futuro, né? O que a gente vai deixar aqui né, nessa terra, então a gente vai passando para outras gerações. Então, essa geração que a gente quer treinar muito bem. E olha, tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante que a gente quer mostrar aqui, coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, na transformação dos nossos alunos aqui, que dá resultado, que a gente ajuda não só os alunos, mas os pais. E fica aí, olha, além de você seguir o nosso canal, comentar, deixar aí o seu like, deixa a sua sugestão. A sua sugestão para você que é jovem, um adolescente, um jovem que tem aí preocupações, dificuldades, ansiedades, coloca aí o que vai te ajudar, qual tema, qual tipo de convidado você quer que a gente traga para cá para trazer esse direcionamento para você. Você que é pai, também fica ligado no nosso canal, coloca aí o que te perturba quando você pensa no futuro do seu filho, quando você pensa na realidade atual do mundo, do ensino, das suas dificuldades e preocupações com o futuro do seu filho. A gente quer te ajudar. Deixa então o seu comentário, a sua sugestão. A outra coisa que é interessante que a gente estava debatendo, qual que será o melhor horário para a gente colocar no ar o nosso Merson Cast? Também você pode participar dessa nossa escolha. Coloca nos comentários que dia que fica melhor para você acompanhar, assistir, interagir com o nosso Merson Cast nessa nova temporada. É isso aí. Estamos aqui com a nossa convidada, mas antes de apresentá-la, eu gostaria de falar para vocês se inscreverem em nosso canal no YouTube e também nos seguir nas plataformas, nas principais plataformas de áudio aí, para você acompanhar o nosso podcast. E vamos lá, nós estamos aqui com a Ju, né? Com a professora Juliana, que é professora aqui na Bimersion. Mas não só professora, né? Teve uma trajetória aí, né, Ju? Então, vou deixar para você, então, se apresentar um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente, queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, né? Participar do Merson Cast. Vamos começar, né? Vamos se apresentar para o pessoal conhecer um pouco mais. Para quem não sabe, né? Ex-aluna aqui da escola por bastante tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então, assim, desde muito nova, né? Sempre gostei muito de estudar, né? Sempre quis fazer a pedagogia, o sonho é a pedagogia. Claro que a gente chega lá no ensino médio, né? Começa a conhecer outras áreas, aí já começa a dispersar um pouco, mas o foco sempre foi cursar pedagogia. Porém, antes, né, da pedagogia, tem toda uma trajetória, né, aqui na Bimersion, porque assim, era uma preocupação, né, dos pais, né, pelo menos os meus pais, era uma preocupação muito grande, né, só a escola, né, não vamos fazer uma outra coisa. Então, foi aí que começou, né, essa trajetória de estudos, né, e de fazer cursos além do que a escola nos oferta. Então, a gente sentia essa necessidade de algo a mais. Passando o tempo, né, comecei a fazer o curso de pedagogia, né, os 4 anos aí estudando bastante, concomitante, né, essa grade curricular que a gente tem lá na Unesp, também me dediquei a esse lado da pesquisa. Então, eu já fui para pós-graduação e hoje já estou cursando a segunda, né, um segundo curso, que é o de letras também, como professora aqui da Bimers, e outros planos a gente tem aí, mas resumidamente essa a trajetória.
Que legal, Ju. É uma longa história. Quantos anos você ficou como aluna aqui? Olha, eu acho que em torno de uns 9 anos, mais ou menos. Bastante. Fez quase, Bastante gabaritou tempo. tudo, todos os Acho que foi cursos. eu acho que eu E, gabaritei quase e tudo. foi legal Foi uma mesmo experiência esse. muito E principalmente esse retorno agora como uma uhum, profissional que vivenciou, né, uma uhum, transformação, uma preparação com aí desde a certeza. adolescência, né, até chegar como a profissional que você é. E a gente vai Uhum, falar mais sobre isso também no sim. decorrer, né, Thaís? Uhum. E eu quero fazer uma pergunta, Wagner, já, né, falando aí, entrando um pouquinho aí nesse contexto. A partir de quando, né, a Bimerson tem 19 anos, né? É tempo. Tempo. Uhum, com E a certeza. Ju, 9 anos aqui, É. ficou 9 anos. Bimerson tem 19 anos. Desde sempre a Bimerson trabalhou aí o protagonismo do jovem, mesmo quando eram outros nomes, né? Easy Comp, Mega Easy, Bimerson. Mas desde sempre, quando que você sentiu essa necessidade de, além de cursos, né? Além de conhecimento técnico, trabalhar esse despertar do protagonismo? Olha, antes de responder a sua pergunta, aí vocês vão me ajudar com, assim, um alinhamento aqui, levar um pouco de clareza para o nosso público, o que é despertar o protagonismo, o que é o protagonismo, porque muitos jovens talvez não tenham a clareza, né? No meu entendimento, na nossa, né, aplicação é fazer com que o jovem ele assume o quê? O controle, né, daquilo que vai comprometer o próprio futuro e envolve o quê? Responsabilidade. Ele assumir as rédeas da própria vida e da condução para um futuro bem-sucedido. E o que nos preocupa, né, que a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, é a questão do quê? Dos desafios atuais, onde que a maioria, né, dos jovens, e aí eu faço um parênteses, principalmente do ensino público, tem uma grande dificuldade na capacidade de sonhar, que tem a ver com esse despertar do protagonismo e das ações para realizar esses sonhos. Então, nosso objetivo é levar essa virada de chave para ele entender que pensar no futuro é legal, é importante, é fundamental, né? E a gente consegue ajudar nessa parte. E o protagonismo aqui, o protagonista aqui é o jovem, né? Vocês podem complementar a minha colocação aqui do meu jeito, né? Não é o Aurélio, não é o, como chama, Wikipédia, mas é do meu jeitinho, no que da forma que eu acredito. Sim. Uhum. Eu vejo até pelo cenário que a gente, né, consegue ver hoje, depois de uma pandemia, né, depois de isolamento. Então, a gente consegue perceber, né, uma maior apatia, né, nos jovens, né? Apatia é um dos sentimentos, né? Quando a gente fala dentro da psicologia dos sentimentos, a gente vê a apatia, que a apatia não consegue sonhar, né, não consegue tomar uma iniciativa, uma ação e desenvolver recursos que ele vai precisar na vida adulta, e ele só vai ter esses recursos se ele tomar algumas ações agora como jovens, né? E a gente vê essa dificuldade deles, né? Às vezes eles nem sabem que tem esse problema, os pais percebem, né? Falam, nossa, meu filho, alguns pais percebem, e quer às vezes até mais, né, do filho, ou às vezes os pais não percebem também. Mas quando chega no mercado de trabalho, a gente vê o outro lado, né, as empresas e os empresários muito perdidos em contratar essa geração, não querendo contratá-los, porque eles chegam lá, eles não têm essa proatividade, às vezes realmente se sentem perdidos ali, não sabem lidar com a hierarquia da empresa, e tudo isso, né, a gente vê, né, qual que é o problema que vai ter lá na frente para esse jovem. A gente vai ter um jovem que não consegue um local no mercado de trabalho, não consegue ter sucesso na sua vida. A gente quer que, não é só o mercado de trabalho, né? Um jovem que não se sente feliz, porque, primeiro de tudo, é o ser. Se ele for um jovem bem resolvido, um jovem, né, feliz, ele vai conseguir boas oportunidades, né, que ele para a vida adulta dele. E aí quando a gente pensa no despertar do protagonismo hoje, no cenário que a gente está, vai muito além, né? Vai a gente trabalhar ali uma inteligência emocional, um despertar mesmo dessa ação, do que eu preciso para o futuro. Hoje é muito comum, o que está em alta é o quê? O termo soft skills.
É, né? Isso os mesmo. soft skills, o É, desenvolvimento dessas habilidades habilidades emocionais, humanas. né, socioemocionais. E a inteligência emocional, ela vem com tudo, né, porque é o que eles mais vão precisar na vida adulta e é o que eles mesmo menos desenvolvem, porque não aprende isso na escola. Então, Isso. como a Ju falou, né, meus pais queriam algo além. Antigamente, a gente já queria algo além pensando no técnico. Uhum. Eu quero que você aprenda a mexer no Super computador. parte curricular. É, Uhum. hoje tem que ser além. A gente É. precisa pensar em algo não só técnico, como também o desenvolvimento das soft skills, da inteligência emocional. Porque hoje tem um déficit. Esse jovem de hoje, ele não tem esse desenvolvimento da inteligência emocional. A gente tinha o desenvolvimento da inteligência emocional na nossa época por causa das necessidades que a gente viveu na vida, né? Algumas necessidades fez a gente acabar desenvolvendo algumas, né? Hoje o jovem tem algumas facilidades a mais, tudo bem, mas tem outras formas E tudo de isso a gente desenvolver vai isso. aprofundar, porque é muita coisa. Você tá falando, eu vou lembrando dos processos, das nossas inquietações, das nossas reflexões, É, né? E assim, de como buscar recurso para ajudar esse jovem a despertar o seu isso. protagonismo, né? Ju, e você? O que você diz sobre. Faz a sua Eu conceituação eu aí, vai. consigo. Eu acredito, né, como a Thaís comentou, a gente vê é nítido, né, como eu posso dizer, essa apatia mesmo do jovem, né, de não ter essa visão de futuro muito clara, né, tá tudo bem, tá tudo ótimo assim mesmo, né, esse tempo presente. Até na escolha de uma Até na faculdade. escolha de uma faculdade, ou assim, optar por uma faculdade, optar pelo mercado de trabalho também, né? Que hoje eu vejo assim, todo mundo às vezes, o único campo é o campo da educação. Sim, eu acredito, é um ótimo caminho. Mas o mercado de trabalho também tem ensinado muito esses jovens e tem capacitado muito esses jovens. Porque muitos ali não vê futuro na educação, né, fala assim: "Ah, não tem futuro, não vai dar certo", quer alguma coisa mais rápida ali, né, ou pelas necessidades, às vezes não tem nem condições de ir primeiro na faculdade, vai direto para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho ele tem ensinado bastante também. Então é uma ferramenta que a gente poderia utilizá-la melhor, né. Mas eu vejo também, né, essa essa questão desse jovem depois da pandemia, é um jovem totalmente diferente do que a gente tinha. Então essa questão emocional também não é, como a Thaís comentou, não é trabalhada dentro das escolas, infelizmente, é uma coisa que nós deveríamos trabalhar, porque hoje faz parte do nosso cenário, faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não tivesse inteligência emocional aí desenvolvida, em desenvolvimento, a gente não consegue permanecer muito tempo num espaço, né. A gente vê muito essa dificuldade de um trabalho em equipe, que é essencial, né, dentro da empresa ou qualquer lugar que a gente vai, é interessante essa questão de se trabalhar em equipe, né, desse contato com o outro. Essa importância de escutar o outro também, gente, nessa aquela correria, você não tem aquele espaço ali de ter esse diálogo, essa troca. Então, assim, é muita dificuldade até pra gente chegar no jovem, conversar com o jovem, porque eles não falam, cada um do seu cantinho, fone de ouvido, aquele mundo ali, pronto, acabou. E aí, a gente fica nessa ânsia, né, poxa, vamos, né, despertar, como despertar esse jovem, né, como trazer esse jovem e mostrar que tem alternativas. Então essa é a minha visão de tudo, né. Olha, Ju, vocês vão falando e a Aham. mente Dá vai vontade de aqui, ó. falar um monte de A gente, coisa. a gente quase falta um pouquinho com a educação e interrompe, atropela, mas não, vamos manter a linha aqui, né? Aham. Agora, Thaís, eu vou responder aquela pergunta inicial que você me fez, né? Que foi, né, quando isso se iniciou, né? A nossa história, 19 anos, quando a gente iniciou como EasyComp, uma escola mais focada no ensino técnico operacional da computação. Esse era o foco, era o que estava em alta lá na época, em 2004, 2005, né? E isso já atendia essa necessidade que vocês trouxeram aqui, até de trazer um conhecimento técnico e um currículo para simplesmente entrar no mercado de trabalho, facilitar essa introdução. Quando foi lá para 2010, a gente já começou a perceber uma mudança com, né, a facilidade de ter um computador. Não era nem um notebook ainda, um computador em casa com internet. Que isso já facilitou para os alunos, para os jovens, e eles começaram até a acreditar que isso era o suficiente
né? E não precisava nem de um treinamento, de um curso. A gente começou a observar essa mudança e o que foi muito importante, né, um marco, né, para Bimerso se tornar o que se tornou, foi 2013, numa participação que eu tive, o seminário Empretec do Sebrae, muito bom, foi desenvolvido pela ONU, uma dinâmica muito interessante, mas enfim, a oportunidade que eu encontrei lá foi de ouvir vários empresários lamentando, né, a falta de compromisso e um bom, né, comportamento do próprio jovem. Então, que o jovem, naquele momento, não estava sendo merecedor de uma oportunidade, que estava muito difícil contratar jovem, né? Isso 10 anos atrás. Eu ia perguntar, de 2000 e... 10 10 anos anos. atrás. E aí, eu entrei numa reflexão muito profunda, trouxe essa reflexão para a equipe aqui, né? No sentido do que estava acontecendo. A gente até no meio de tantos jovens, como a gente não estava conseguindo deixar um jovem tão preparado e por que ele não está tão motivado, comprometido para chegar lá e ser merecedor de uma oportunidade de trabalho, né? E crescer profissionalmente, pessoalmente. Então, foi um questionamento muito profundo que trouxemos ali na época, né? A gente trouxe bastante respostas que são válidas até hoje, né? Até o pouco que a gente conversou aqui sobre a escola, sobre os pais terem dificuldade nessa tratativa, né? Não, nas questões emocionais, educacionais, como competir com a tecnologia, o celular, que começou lá atrás, essa adesão aí, nessa transição para ficar mais no virtual do que no físico, no presencial. Que a gente vai abordar isso mais adiante, né? Sobre, né, os impactos da tecnologia no cotidiano e principalmente, né, na vida dos jovens e no futuro deles, né? Então, Será tema de tem muito próximos tema, gente. Tem episódios, muito tema aí. tema. Então, nesse questionamento, foi legal que a gente aprendeu muito, usamos até hoje, porém, a grande virada foi não só fazer, né, o questionamento, mas inverter a pergunta. A pergunta inicial era, o que está acontecendo? Como tudo está se perdendo? Né? A gente inverteu a pergunta, como podemos ajudar? Como podemos ajudar esses jovens? Porque o nosso centro, a gente tem a preocupação e ajudamos os pais, as empresas, a sociedade no geral. Mas o centro da nossa atenção e preocupação é o jovem. Né? E isso não significa que vocês vão entender isso no decorrer, que a gente não super protege ele por causa dessa preocupação. Né? Não. Para despertar o protagonismo, vai além. A gente leva responsabilidades, a gente tem que levar desconforto para que eles ganhem musculatura, principalmente emocional, que vocês falaram, para enfrentar os desafios da vida adulta. Mas vamos lá. Você quer fazer alguma pergunta? Mas a gente não vai lá apontar o dedo, né? Também a gente Então, a gente não super protege, mas a gente não vai lá e julga. A geração, né? Essa geração mimimi. Essa é a geração Nutella. Não, a gente não tá aqui para apontar o dedo nem para julgar, mas para estender a mão, ajudar, mas não para fazer por ele. Ele tem que fazer, aprender a fazer, aprender a aquela interagir. tomada de consciência que a gente sempre comenta, né? De trazer ele para essa consciência a partir disso, essa responsabilidade e tudo mais. Perfeito, é isso mesmo. Depois disso, depois dessa inversão da pergunta, o como podemos fazer, né? O que devemos fazer para ajudar, né? Como podemos ajudar? As respostas começaram a acontecer no dia a dia, buscando pessoas que tenham, né, que na época tinham alinhamento e tem até hoje, com esse desafio. A gente assumiu isso como desafio no momento atual. Isso antes da pandemia. Eu estou falando de 2013. Teve um segundo marco para a Bimerso evoluir um pouco mais, que foi 2017. Início de 2017, nessa transição aí, a gente percebeu uma mudança de comportamento do jovem na questão emocional. A gente começou a perceber a vulnerabilidade emocional desses jovens em enfrentar um desafio simples para quem já tem uma vivência, para quem é um adulto, já aprendeu a conviver com algumas frustrações. Então, naquele momento, qual que foi um sinal muito grande? Aqui mesmo, na escola, o índice elevado que aconteceu naquele período de cancelamentos por falta do quê? Por motivos banais. A gente sempre foi uma escola preocupada com bom atendimento, com qualidade, com uma boa educação, cordialidade.
tudo isso a gente sempre teve uma preocupação muito grande. E nesse sentido, né, não fazia nenhum sentido aquele pai, aquele aluno chegar assim, não estou gostando porque não estou aprendendo, tá chato, ou enfim, não quero porque não quero. Aí o pai mesmo falava assim, não vou forçar, eu não gostaria de cancelar, mas eu não vou forçar. Lá já tinha grande parte do problema que a gente identificou, que os pais, mesmo não concordando, entendendo que não era a melhor alternativa, acatava. E sem perceber, esse pai está contribuindo para um comportamento que impacta no próprio futuro do filho. E a gente percebeu isso. Falou, gente, perder um aluno por causa de um cancelamento aqui na nossa escola é o menor dos problemas. O efeito na vida desse jovem que é o problema maior. Não só desse, mas de um comportamento que estava sendo padronizado. Em várias situações. A gente viu o quê? Um modelo, né, uma tendência que estava ali se iniciando. E a gente começou lá a buscar informação. Somado a isso, estava já numa alavancagem, numa crescente, o índice de depressão e suicídio entre jovens. Na nossa cidade, como, infelizmente, né, é uma cidade de destaque negativamente em índices de depressão e suicídio entre jovens. Ali a gente começou a acompanhar também esses profissionais, psicólogos, Setembro Amarelo, enfim, para entender mais e poder ajudar mais. Aí, na sequência, 2018 foi um ano de muita implementação prática para ajudar nessa questão também do socioemocional, que foi, né, a nova busca. Entregar conhecimento técnico, entregar conhecimento curricular, tranquilos. Um bom atendimento não é mais do que nossa obrigação. Agora, provocar essa transformação para o jovem se tornar melhor, enfrentar os seus medos, lidar com esse tipo de situação que estava trazendo esse jovem por uma frustração e não saber lidar com ela, desistir muito fácil das coisas, não ter perspectiva de futuro, de sonhar, de acreditar em si. Isso era um desafio para nós, inverter essa tendência, né? Então, a gente começou a olhar mais para esse, né, objetivo. E dali para cá, a gente começou a trazer resultados concretos, porque a gente trouxe profissionais, psicopedagogos, psicólogos, para ajudar nesse desafio. E parceiros para ajudar nesse desafio. E aí, a coisa começou a acontecer. Isso eu estou falando antes da pandemia. Ou seja, o Emerson já estava ali um pouquinho antes disso se agravar, já no caminho, né? E a pandemia só fez isso ficar mais visível para algumas pessoas, mas a gente já estava percebendo isso, esse acontecimento antes. Acelerou, a pandemia potencializou e trouxe luz. Só que ela trouxe um efeito colateral um pouco maior também. A Jo comentou sobre isso. A pandemia, o jovem ficou isolado. Eu falo assim, para nós né, que fomos, né, já passamos por isso, né, como alunos, como jovens. Naquela época, Quando eu falo para os meus alunos assim, gente, é que naquela época, olha, gente, meus alunos até me defendem, falam, ai, professora, você não é tão velha assim. Falei, obrigado, realmente eu não sou tão velha. Mas sabe o que acontece? É que as coisas estão mudando rapidamente. Né? 10 verdade. anos é uma mudança significativa. 3 anos, pós-pandemia, o mundo é outro. O comportamento Tá é mais outro. acelerado, até a mudança de gerações, né? Se eu não me engano, antes demorava, eu não sei em números isso exatos, mas demorava assim anos para mudança de geração e hoje essa frequência tá muito maior, né? Então, assim, né, antes da pandemia, com essa preocupação, a pandemia trouxe essa questão que eu estava falando para vocês, que o contato, a interação, a socialização que os alunos têm, né, na escola, quando veio a pandemia, tirou. A educação já, eu falo que está defasada há muito tempo. Né? A parte técnica, a parte de desenvolvimento pessoal, está deixando a desejar. E aí, a única coisa que ainda os alunos gostam de ir para a escola, que é por causa dos amigos, né? Por causa do convívio lá, das amizades. A pandemia tirou isso, né? Tirou isso. Aí ficou na onde? Só no celular. Aí isso trouxe um problema muito grande de, né, fobia social, né, introversão. Medo do novo. Então hoje está muito comum ter esse medo do que é diferente, medo do novo, né? Porque se desafiar um pouquinho. Quando você pega matematicamente falando, 2 anos para um jovem, né, aí que de
14, 15 anos, sabe? Onde que de vida plena dele, ele deve, vamos considerar 10 anos, dos 5 aos 15, 10 anos de vida consciente, né? Não tirar a fase de bebê, de criança, é 20% da vida dele. É muito tempo. E é um tempo, assim, de muita descoberta da adolescência, muita transformação. Então, Acho o que impacto foi grande. Sim. Para qualquer ser humano, esse período, né, até os 18 anos é um período, assim, muito importante de desenvolvimento, não só desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento emocional. Sim. É, Então, acho que para o jovem o impacto foi, até o Wagner falando, não tinha parado para pensar nisso, mas o impacto foi diferente. Se para quem é adulto já não foi fácil, né? Mas para o jovem tem um impacto que até hoje talvez a gente não sabe as consequências ainda totais tem disso, né? consequências. Isso. Então, concluindo, eu demorei bastante para fazer essa resposta. A primeira e última resposta e única, né? É daí que vem, não é um ponto específico, mas a gente vem de um histórico de preocupação genuína, sincera, sabe? De ajudar o jovem a enfrentar todos os desafios. E principalmente no dia de hoje, né? Essa parte emocional. E aí, a última etapa dessa transformação foi quando a gente, na pandemia mesmo, pelo estudo, viu que a gente estava entregando essa transformação e precisávamos, né, fazer um alinhamento na comunicação. Isso foi feito uma pesquisa, né, com o Senai, o Centro de Design Integrado de São Caetano, um presente que o Sebrae deu para a gente, fez um design thinking. É isso, né? Um design thinking. Vamos Mais ou segue menos, assim. E validou a nossa proposta de valor, só que deu uma sugestão de mudança de nome, de melhoria na comunicação. Foi aí que surgiu o quê? A Bimerson, né? No início de 2022, com essa proposta mais alinhada com a transformação pessoal e o despertar do protagonismo. Onde o be, do verbo to be mesmo, do ser, ele vem em prioridade, ele vem antes do ter. Numa sociedade hoje, numa realidade que a gente é induzido a ter a busca material, sabe? Pelo dinheiro, pelas conquistas. E não tem nada de errado com isso. Mas o problema é quando a gente tem uma inversão de valores, que é onde a gente só acredita que a gente vai ser feliz e realizado com as conquistas materiais. E quando vem uma crise emocional, tudo vai por chão, vai por terra, nada sustenta. Então, por isso que o bi do ser é antes do ter. O ser é prioridade, o autoconhecimento é prioridade. E o Mércio, no universo hoje também de muitas coisas superficiais, questões aí de aparência, redes sociais, onde que a gente vê tudo de bonito e de perfeito na vida alheia, e a gente até fala, nossa, minha vida é a única que deu errada. E tudo isso eu falo, para um jovem é muito mais delicado, ele não tem vivência, ele não tem referência suficiente para, né, refletir de uma outra forma. Né? A gente, como adulto, cai numa dessa. Imagina um jovem que é mais despreparado por falta de experiência. Tem informação, né? E não tem vivência. O Mércio é um convite para ir mais a fundo, mais profundo, mais imerso, principalmente no autoconhecimento, sabe? Então, o Bimerso, ele vem com essa proposta. Né? E com isso, o nosso principal slogan, né? Que é desperte o seu protagonismo. Isso aí. Olha, outra coisa que eu lembrei quando a Ju comentou sobre a experiência profissional, um estágio, um aprendiz. E eu acho muito interessante esse caminho a seguir para fazer, né, para ter uma experiência. Até eu lembrei que a gente estimula os nossos alunos, né, para terem essa experiência, porque muitos não querem. A gente tem bons alunos que têm um perfil profissional assim, que já é desejado pelas empresas, e simplesmente não querem trabalhar porque não estão precisando. E aí, o convite que a gente faz, né, a reflexão é: vá para ganhar experiência, pelo menos. Porque num estágio, aqui na escola, numa faculdade particular, numa escola particular, você paga para aprender. Num estágio, num aprendiz, você vai receber para aprender e ter uma experiência prática. E única, né? Prática, né? Por mais que a gente tenha bons cursos, mas ainda ele é uma, né, simulação, vamos dizer assim, bem próximo do real, traz muito contexto, mas eu sempre brincava com a Thaís, né? Quando a Thaís fazia a faculdade e tal, ela vinha com as teorias, eu falei, Thaís,
Na prática, a teoria é outra. Ótimo. Então, essa É. experiência, né, Ju? O que você tem mais a dizer Uhum. sobre isso, Ju? Que eu achei bem legal essa parte. Essa parte, eu penso assim, que além desse estágio, né, ou dessa oportunidade remunerada, também sem remuneração é legal fazer, mas pela experiência que esse jovem vai ter, né? Às vezes, eu agora não tem necessidade de trabalhar, não preciso, né, começar a entrar no mercado de trabalho agora, mas o que acontece? A gente vai ter uma experiência diferente. Então, você vai ter contato com outras pessoas, vai ter que ter aquela responsabilidade de chegar no horário, de fazer as atividades dentro da empresa. E a partir dali, ele vai ter um despertar diferente da realidade, porque é uma cultura muitas vezes diferente da que ele está acostumado. Então, ali ele já começa esse processo de desenvolvimento, essa mudança, talvez aquele olhar que ele tinha, né, para um estudo, para uma educação, ele já pensa diferente, já vai experimentando algumas áreas. Isso é legal também para experimentar. Então, as oportunidades estão aí para isso, para a gente experimentar, para sentir. E é muito bom também até para quando a gente for pensar naquela questão desse autodesenvolvimento, né? Que a partir do autodesenvolvimento é que a gente consegue fazer as nossas escolhas. Quando a gente se conhece, a gente começa, "Oxe, esse caminho é legal, nesse caminho eu já não sei se eu dou conta, né? Não sei se é pra mim", aquela coisa assim, né? Então, isso que é legal, né? Essa parte de fazer um estágio, de ir nessa busca é interessante, que ele tem que conciliar o estudo, ele tem que conciliar o trabalho, então já são dois olhares diferentes aí, duas responsabilidades diferentes. E isso com certeza vai contribuir muito para a vida desse jovem. E num momento, né, que a responsabilidade real não é tão grande. Eles Sim, estão ainda na casa dos pais, normalmente, isso. tem o respaldo dos pais. E, Uhum. né, então isso é É. muito importante colocar, Uhum. porque depois, quando ele for pra vida, né, e estiver Totalmente sozinho, diferente. é totalmente É como diferente. se ele fosse já fazendo assim essa entrada gradativa nesse mundo de responsabilidades, Sim. porque quando chegar a hora mesmo dele ir para casa dele ter a maior A responsabilidade. independência dele, Isso, a independência mesmo, né? Porque vai começando aos poucos aí essa independência. Uhum. Ele já não fica perdido, Isso. né? E ele consegue se sair muito bem, né? e olha, e é interessante os pais apoiarem esse tipo né, De de atividade, experiência, né? Porque os pais às vezes protegem, né? No Isso. sentido, não, ele não precisa. E aí, sem perceber, ele está impedindo, né, de ter uma Uhum. oportunidade de crescimento que vai ser favorável para o próprio pai e para o objetivo que ele tem de ter um filho realizado e bem-sucedido no futuro. Se o filho, né, não é, antigamente o jovem ia trabalhar porque precisava, né, a família precisava. Sim. Hoje não precisa, então use isso de forma estratégica, né? É. Onde que meu filho pode trabalhar e aprender, E né? aí, Isso. Aprender com isso é bacana. E aí ali vai ser uma escola, e não é um trabalho, vai ser uma E e escola. olha, É. só que uma coisa muito importante, aqui a gente orienta os nossos alunos para que eles façam escolhas, né, alinhadas com o objetivo de vida, o projeto de vida, o plano futuro. Que Uhum. escolhas? Aonde vai trabalhar? Que tipo de empresa? Que tipo de atividade? Né? Não A é gente nada solto, não é né? nada solto, não é É qualquer qualquer coisa, coisa porque que a gente aparece, né? não, a gente prepara ele para ter currículo, para ter comportamento, para ter conhecimento, para Isso. conseguir se destacar, se diferenciar e até escolher Uhum. o trabalho que vai atuar. Até Isso. porque é muito difícil para eles escolher, tipo, carreira, que tem essa imposição nessa idade, né? Uhum. Olha, o que que você vai escolher na sua vida? O que que você vai ser? O que você vai É. ser quando crescer? E É. aí já não existe mais isso, né? Hoje, É. porque 64% das crianças de hoje vão trabalhar no futuro em empregos que não existem. Isso, Porque essa mudança está ocorrendo muito grande. Uhum. Empregos funções, profissões que não vão existir mais e novas que vão surgir. Então não tem como você chegar para um jovem e falar: o que que você quer ser? Porque às vezes o que ele escolher não vai existir mesmo. Então isso já não é mais importante. O que você quer ser, nesse sentido, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. Uhum. Mas que área você quer escolher para esse momento? Não tem problema se não for ela que você vai ficar o resto da sua vida. Não fique preocupado, porque eu já ouvi jovem falar: meu Deus, eu tenho que escolher algo agora,
Olha o peso peso, disso. é Você já bem parou pra pesado. pensar o peso disso? Uhum. Que Ó, eu vou fazer o resto da minha Passou vida e se eu errar? Ferrou tudo, né? olha, a gente tá pegando aqui, ó, assim, um tema que dá para aprofundar muito, Sim. né? E Uhum. como o objetivo dessa nova temporada ser um episódio mais leve, mais curto, então, para não estender muito nesse assunto, o que a gente vai fazer? A gente vai para um segundo episódio, vai ter parte 2, a gente vai dar sequência nesse tema aqui de falar sobre faculdade, sobre essas experiências, e a Ju vai estar com a gente nesse segundo episódio. Então, você, se não se inscreveu, agora é o momento. Vai lá, se inscreva para receber a notificação quando a gente liberar a parte 2, o segundo episódio, né, falando sobre tema. Você que é pai, você que é jovem, é fundamental seguir a gente, deixar o seu comentário, seguir nas outras plataformas digitais aí o nosso podcast, seguir a própria Bimersil no perfil do Instagram também, para ficar atento, porque com certeza vai agregar muito para você, para sua família, para o seu futuro. E aí, meninas, vamos então encerrar. Minha gratidão, obrigado, Ju, Uhum. por enquanto, que a gente vai A fazer gente depois. continua. Thaís, faz as suas considerações aí também, Thaís. Foi muito bom começar aí essa nova temporada, né? Essa nova roupagem do Merson Cast. Eu gostei bastante. É um assunto que a gente precisa falar, né? Hoje em dia fala-se muito sobre desenvolvimento de adulto, né? Autodesenvolvimento. Para o adulto mesmo, o Wagner comenta muito isso, esquece um pouco do jovem, né? E é isso aí, a gente tá aqui para trazer aí esse conteúdo, que seja um conteúdo que enriqueça aí, né? Você, jovem, e você, pai, que enriqueça a sua família, que esse é o foco, né? É isso mesmo. Ju, E fica também, né, a minha gratidão pelo convite de estar aqui com vocês, de contar um pouquinho, né, de falar um pouquinho sobre educação, que é uma coisa que eu gosto muito, né, de falar. Se deixar, eu falo aqui o tempo todo. Participo de todas as temporadas, mas assim, tem muito assunto, né, que realmente, como você disse, Thaís, precisa ser dito, precisa ser conversado, né, e eu acredito que esse aqui é o melhor espaço pra gente fazer isso, com certeza. então é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo episódio.